paixão de mulher. Lúcia volta para o carro do Ivan, revoltada com o que aconteceu. Arthur conta a Aurélio sobre a conversa que teve com Sebastião e o faz tomar o café especial que está sendo vendido em alguns países. O capataz bebe a bebida e afirma que não é o mesmo. O gringo concorda e conta que esse que está sendo vendido não chega nem perto do verdadeiro café dos Semilas. Martim incentiva a amante a reivindicar a parte dela da herança e diz que tem um ótimo investimento para ela. Aurélio fica revoltado ao ver o café terrível e diz que não está entendendo o que está acontecendo. Arthur frisa que alguém de dentro da Café Elite está embalando o café ruim como se fosse o especial. Ele comenta que estão lavando dinheiro. Aurélio enfatiza que os Valerro jamais se envolveriam com essas pessoas. O gringo concorda, mas ressalta que Ivan Valerro está envolvido. Aurélio fica incrédulo e afirma que isso é uma acusação muito séria. Arthur frisa que eles precisam urgentemente falar com Sebastião para confirmar as suspeitas. Leônidas encontra Maracuxa na barraca de arepas e pergunta como estão as coisas na fazenda. A mulher conta que está bem, mas comenta sobre a situação da Margarida. Pedro desabafa com Margarida pelo fato de Carlos Mário não se preocupar com ele. A mulher lamenta e conta sobre o filho dela. O idoso revela que foi quem pediu para o filho se afastar e afirma que prefere achar que ele está morto do que fazendo mal às pessoas. Margarida frisa que as palavras têm poder e afirma que não há nada pior nesta vida do que perder um filho. O homem nega e enfatiza que pior ainda é saber que o filho é um bandido. A mulher pergunta se ele soube algo de Wilson. Pedro nega e salienta que Carlos Mário e o capanga só vivem grudados. Sebastião pede desculpas à amada pelo que ela passou. Gaivota comenta que foi um pouco desconfortável e frisa que Lúcia não está bem da cabeça. O homem concorda e salienta que, por isso, está pensando em alguém para cuidar de Sofia. Lemarcos conversa com a amada sobre a situação de Sebastião e sobre o bebê estar no meio da confusão. Marcela frisa que, por isso, não quer ter filhos. O homem indaga do que ela tem medo. A mulher confessa que tem medo de ser uma mãe igual a que teve, autoritária e controladora. Lemarcos salienta que ela precisa falar com a mãe e diz que não quer que ela fique doente por causa desse questionamento. Leônidas vai até o bar do Pedro conversar com Margarida e lamenta pelo ocorrido. A mulher comenta que precisa aceitar o que aconteceu e pergunta como ele está. Salinas conta que está fazendo cursos e dando algumas palestras. Margarida alfineta dizendo que ele está fugindo da Gaivota. O agrônomo confirma. Gaivota confessa à mãe que fica triste em saber que, para ser feliz com Sebastião, muita gente terá que sofrer. Carmela enfatiza que ela não pode pensar assim, pois eles não têm culpa, e frisa que cada um carrega seu fardo na vida. A jovem comenta que fica preocupada com Lúcia, pois ela está ficando doida. A mais velha enfatiza que ninguém tem o direito de apontar o dedo para ela. Gaivota se questiona se a loira realmente gosta de Sebastião, pois salienta que amar alguém é reconhecer que o outro não está feliz, e afirma que Lúcia deve sentir obsessão. Carmela concorda e ressalta que espera que Júlia não conte nada sobre Fernandinho para ela. Leônidas confessa que sempre soube que Gaivota amava Sebastião e frisa que foi teimoso ao tentar insistir numa relação achando que poderia mudar esse sentimento. Margarida ressalta que essas coisas não podem ser forçadas. Salinas concorda e afirma que, quando a pessoa está apaixonada, não quer perceber essas coisas. A mulher revela que havia um homem que amava, mas por orgulho deu de mão beijada para outra pessoa, e conta que Aurélio irá se casar com a Maracuxa. Leônidas fica surpreso com a notícia. Margarida afirma que está contente, mas salienta que ainda sente certo incômodo por ter sido burra. Salinas nega e ressalta que, se não aconteceu na época, é porque não era para ser. Os dois conversam por alguns minutos. A mulher frisa que o agrônomo logo irá conhecer uma mulher. Sebastião pergunta à enfermeira se Lúcia apareceu na clínica. A mulher nega e revela que pensou que nenhum dos dois iria aparecer no hospital. Ela comenta que Sofia está se saindo muito bem e que, futuramente, logo deve ter alta. O homem indaga de que horas o médico chega. A enfermeira conta que ele deve passar por volta das 6 horas ou 7 horas da manhã, e pergunta se ele irá passar a noite com a filha. O Valerro confirma. A mulher frisa que é bom ser ele, e não Lúcia, e conta que o estresse da mulher passa para a filha. Arthur liga para Valerro e conta que realmente estão colocando outro café dentro da embalagem do café especial. Ele comenta que, no armazém, encontrou pacotes do café especial cheios de grãos estragados e afirma que só não sabe o que o pessoal do Carlos Mari está trazendo. Sebastião enfatiza que, se for o que está pensando, a Café Elite pode ter sérios problemas com a justiça. Martim encontra a noiva em casa.
Paula conta que veio trazer alguns dos presentes que recebeu dos convidados. A Valerro nota a frieza e pergunta se ele não irá dar um beijo. O homem faz o que ela pede. A mulher questiona se aconteceu alguma coisa. Marty nega e diz que está normal. Paula conta que tem uma surpresa para ele e comenta que o pai de uma amiga recebeu uma herança e pretende investir com ela. O homem questiona o que ela disse. A mulher relata que explicou o que ele faz e conta que todas as amigas dela se interessaram. Ela comenta que preparou tudo para ele conversar com elas no casamento. O golpista afirma que o melhor é conversar logo, pois no casamento eles estarão muito ocupados. Paula confirma e frisa que eles não podem perder essa oportunidade, pois o pai da Laura tinha muito dinheiro. Ela comenta que mal pode acreditar que o casamento está tão perto e pergunta pelos pais dele. Martin fica desconfortável e comenta que eles irão confirmar amanhã se virão. A mulher questiona se pode fazer uma pergunta. O homem comenta que fica muito tenso com a maneira como ela perguntou. Paula indaga o motivo de ele ignorá-la o dia inteiro e questiona se foi porque ele estava com Lucrécia. Leônidas bebe junto com os trabalhadores da fazenda. Ele indaga a Maracuxa quando ela irá se casar. A mulher comenta que no final do mês. Margarida pergunta o motivo de ser tão rápido. A venezuelana rechaça que não há motivos para esperar tanto e afirma que a cerimônia será só entre eles. Aurélio conta que pretende fazer o almoço do casamento na fazenda ou no bar do Pedro mesmo. Margarida parabeniza os dois e chama Salinas para dançar. Ivan leva Lúcia até a casa da mãe. A mulher comenta que ainda tem que ir ver Sofia. O Valerro frisa para ela deixar Sebastião fazer isso, pois o estado dela não permite. A loira concorda e diz que não gosta de ir lá. Ela comenta que não está muito afim de ver Júlia, pois ela irá fazer diversas perguntas. Ivan sugere levá-la para algum outro lugar. Lúcia questiona se foi por isso que Lucrécia o deixou. O homem enfatiza que a esposa não largou, e sim ele que largou Lucrécia, pois ela não gosta de sexo. A loira estranha e comenta que eles dois têm o mesmo problema, pois Sebastião não gosta de fazer sexo com ela. Ivan enfatiza que o irmão é um idiota. Ele começa a alisar o rosto da mulher. Lúcia indaga se ele gosta dela. O homem ressalta que elogiou ela o dia inteiro. A mulher pula em cima dele e começa a beijá-lo. Ivan diz para eles irem para outro lugar. Paula desabafa com o noivo, dizendo que toda vez que estão com Lucrécia ele fica estranho, e diz que só quer saber o que está acontecendo. Martim afirma que não sabe do que ela está falando. A Valerro conta que Lucrécia pediu para ela não se casar e disse que os homens são muito mentirosos. O homem inventa uma desculpa e acusa Lucrécia de assediá-lo. Paula se questiona se a cunhada está se separando de Ivan só para se sentir menos culpada. Martim pede para ela não contar isso a ninguém. Sebastião conta à mãe que Lúcia não apareceu na clínica. Júlia frisa que ela está tão sumida quanto Eduardo e sugere ligar para a polícia. O Valerro nega e diz que provavelmente ele só se cansou de ficar em casa. A matriarca nega e conta que o homem tomou todas as bebidas da casa. Ela salienta que perdeu a confiança nele quando percebeu que as joias e algumas pratarias sumiram. Sebastião se oferece para conversar com Lúcia, mas comenta que as coisas não estão muito bem. Júlia pergunta o motivo de ele dizer isso. O homem esclarece que depois conversa direitinho com ela. A mulher conta que depois precisa falar com ele pessoalmente. Sebastião pede para a mãe não ir atrás da gaivota. Júlia frisa que está velha demais para seguir ordens. Leônidas desabafa com Margarida sobre as dores do amor por gaivota. A mulher comenta que é melhor ele se apaixonar por outra pessoa e diz para fazer isso com outra colhedora, para não perder o costume. Ela salienta que, por coincidência, tem uma bem na frente dele. Aurélio e a amada observam os dois dançando juntos. Maracuxa frisa que eles formam um casal bonito. Martim pergunta se a noiva está bem. Paula confessa que está entediada. O homem esclarece que só falou aquilo no quarto para ela ver que está sendo totalmente honesto. Ele sugere que ela ligue para a amiga Laura para marcar a reunião deles para amanhã. A Valerro indaga se isso não vai parecer que está pressionando demais. Martim afirma que isso fará com que ganhem muito mais tempo com as transações bancárias. Paula acaba fazendo o que o noivo pediu. Júlia chora na cama enquanto relembra as conversas com Lúcia, falando de Sebastião e da gaivota. Ela se lembra da discussão que teve com Carmela sobre o neto. A matriarca escuta alguém chegando em casa e vai ver quem é. Ela vê Lúcia e questiona onde ela estava que não foi ver Sofia. A loira pergunta se agora ela está sendo vigiada.
A mulher nega e frisa que não se preocupa com coisas que não lhe dizem respeito, mas enfatiza que, enquanto ela morar na casa dela, terá que respeitar. Lúcia questiona se Sebastião contou que se encontrou com Gaivota no bar da Marcela, e diz que, por ser homem, o Valerro pode fazer o que quiser. Aurélio relata ao agrônomo sobre o carregamento de café e conta que Carlos Mário está embalando o café estragado no lugar do Semilas. Margarida e Maracuxa voltam, e eles mudam de assunto. Aurélio convida Salinas para dormir na fazenda e conta que a Maracuxa irá preparar um excelente café da manhã. Leônidas acaba aceitando o convite. Lúcia ironiza, dizendo que, para a sogra, os filhos dela são todos perfeitos e ela é a errada. Júlia repreende o tom de voz dela. A loira manda a sogra se colocar no lugar dela e questiona como ela quer que esteja. Lúcia afirma que ela está dando as costas para ela e não quer ajudá-la. Ela frisa que ia esquecer Sebastião, mas foi a sogra quem a convenceu do contrário. A matriarca nega e enfatiza que só aconselhou a ela tentar voltar com Sebastião, mas não a obrigou a nada. A loira afirma que a ordem da mulher é lei e que, na casa dela, só se faz o que ela manda. Júlia nega que isso seja verdade. Lúcia frisa que é vítima de tudo o que fizeram com ela. A Valerro nega e afirma que ninguém a obrigou a ficar grávida de outro homem. A loira enfatiza que Sebastião praticamente obrigou, e diz para ela não atacá-la, pois só quer salvar o casamento. Ivan chega ao local e questiona o que está acontecendo. Lúcia ataca a sogra por sempre defender os filhos. O homem pede para ela se acalmar e baixar o tom de voz com a mãe dele. A loira se retira do local. Ivan rechaça que esse é o problema de dar tanta confiança. Lúcia vai para o quarto e tenta ligar para o pai. Ela deixa uma mensagem de voz, questionando o motivo de ele não atender e se aconteceu algo. A mulher, chorando, desabafa, pedindo desculpas pela briga e diz que ele é a única família dela, que precisa dele. Gaivota arruma a mala para voltar à cidade. Carmela ajuda a filha e a tranquiliza ao notar seu nervosismo. Ela comenta que guardou umas economias e acredita que logo poderão pensar em ter suas próprias terras. A jovem se anima e conta que está economizando em tudo que pode. Ela afirma que já podem começar a procurar. Carmela questiona se ela não vai esperar Sebastião falar alguma coisa, e salienta que notou ele determinado a se separar de Lúcia. Gaivota demonstra esperança de que isso aconteça, mas ressalta que não pode contar com isso, pois diversas vezes faltaram poucas coisas para eles ficarem juntos, mas sempre algo dava errado. Aurélio e Maracuxa se despedem dos amigos. Margarida agradece ao agrônomo e afirma que ele ajudou bastante. Salinas enfatiza que quer ajudar com o filho dela. A mulher questiona quantas passagens ele pretende dar a ela. O homem conta que metade, para ela poder trazê-lo para cá e enterrar. Margarida nega e diz que ele não tem nenhuma obrigação com isso. Leônidas questiona o motivo e ressalta que quer ajudá-la. Ele frisa que quer fazer isso não por pena, mas porque realmente quer. A mulher indaga o motivo de tanta generosidade. O homem afirma que quer fazer isso, pois ela merece. Ele comenta que ela faz muita complicação para receber um presente. Margarida questiona se pode dar um. Ela beija o agrônomo. As coisas começam a se intensificar, e a mulher o leva para o quarto. Paixão de mulher. Carmela pergunta à filha se o Leônidas sabe que ela irá para a fazenda. Gaivota confirma e conta que eles irão se encontrar após a palestra. Ela confessa que gosta bastante do Leônidas, mas como amigo, e diz que não quer perder essa amizade. A mais velha frisa que o agrônomo é maduro e não é de guardar rancor. Lucrécia observa as fotos da Paula com os parentes do Martim e fica triste. Paula fala ao noivo que acha melhor contar ao Ivan o que aconteceu. O homem nega e diz que isso irá causar uma confusão enorme. A mulher indaga se ele está interessado na cunhada dela e supõe um caso hipotético. Martim nega e afirma que teria 1 milhão de casos hipotéticos e ressalta que é homem. Paula recebe uma mensagem da amiga marcando o encontro para amanhã. O homem se anima. A Valerro volta ao assunto da cunhada. Martim afirma que a Lucrécia é bonita, mas que, quando a pessoa se aproxima, percebe quem ela realmente é. Ivan manda uma mensagem para Lúcia, perguntando se está brava com ele. A mulher responde afirmando que não entendeu a agressividade dele. O Valerro afirma que era a vez dele. A loira frisa que ele desperdiçou um ótimo momento. Ivan enfatiza que é ótimo pedindo desculpas e conta que está no escritório. Sebastião recebe uma mensagem da amada contando que irá para o povoado amanhã e desejando melhoras para Sofia. O Valerro deseja boa sorte. Lúcia se encontra com Ivan no escritório.
Os dois começam a se beijar intensamente. Marcela questiona o namorado se a ideia dele de ter filhos é tão importante assim ou se ele só disse isso para que ela se acertasse com a mãe. Lemarcus afirma que ela tem coisas para resolver com a mãe e diz que, conversando, ela pode mudar a mentalidade a respeito disso. Ele ressalta que o Sebastião e a gaivota estavam lindos juntos. Marcela concorda. O homem frisa que, depois de tudo que o casal passou, isso só mostra que o amor deles está vivo e lindo. A mulher indaga se ele acha que eles precisam disso para sentir que a relação está firme. Lemarcus enfatiza que a ama por tudo neste mundo e diz que só acha que um bebê seria uma bênção. Ele salienta que, durante a vida, as coisas mudam, até mesmo as percepções. Marcela concorda e conta que pensava que iria viver em Paris, mas cá está na Colômbia. O cozinheiro afirma que tudo muda e confessa que o coração se encheu de emoção quando segurou Fernando no colo. A Valerro frisa que hoje teve a certeza de que não quer ser mãe. O homem a incentiva a conversar com a mãe. Paula reclama por a mãe não poder acompanhá-la e diz que ela sempre inventa uma desculpa. Júlia afirma que não é desculpa estar se sentindo mal. A jovem frisa que ela deveria se esforçar, pois sua filha irá se casar. Lúcia chega para o café e se desculpa com a sogra pelo que ocorreu ontem. Júlia indaga se ela irá para a clínica. A loira confirma. Paula questiona o que aconteceu. Lúcia conta que teve sérios problemas com o Sebastião e revela o que aconteceu. Paula fica irritada e indaga se a mulher não se cansa de se meter com a família dela. A loira enfatiza que está cansada e diz que o Sebastião vive mentindo para ela. Júlia ressalta que está na hora de ela tomar uma decisão mais radical. Paula indaga se a mãe está falando em se separar. A matriarca dos Valejos confirma e diz que o amor não é recíproco. Ela afirma que não há necessidade de se sacrificar ainda mais. Lúcia enfatiza que, se a gaivota não existisse, ela e o Sebastião estariam mais felizes e unidos. Ivan comenta que está preocupado com o azar da família e questiona se a irmã realmente quer se casar. Paula reclama da falta de empatia da família. Júlia repreende a filha e ressalta que a Lucrécia a acompanhou. Ivan fica surpreso. Paula conta que a loira foi ver o vestido, mas achou ela bem estranha, pois está muito saidinha. Lúcia solta um leve sorriso e diz que irá para a clínica. Ivan se prontifica a levá-la, pois é caminho da empresa. Júlia nota a proximidade dos dois e pergunta se a mulher tem algum sinal do Eduardo. Lúcia nega e conta que ele não atende às ligações. A mais velha questiona se não está na hora de prestar uma queixa e diz que ele pode ter sido sequestrado. Ivan concorda e diz que pode levá-la no caminho. Paula indaga a mãe se as joias dela apareceram. O homem fica surpreso. A jovem conta que as joias que o pai deu à mãe desapareceram. Lúcia fica pensativa. Júlia afirma que não conseguiu encontrá-las. Ela olha para Lúcia enquanto fala isso. Gaivota chega ao povoado. Bernardo conta ao irmão que o café dos Semilas, em Nova York, é um dos mais elogiados e requisitados. Ele diz que é o mais pedido no bar do Danilo. Sebastião revela que, em alguns lugares, um café inferior está sendo vendido no lugar do especial e afirma que eles precisam descobrir para onde está indo. Bernardo sugere que ele ligue para Madrid e conta que precisa desligar, pois está indo para o aeroporto. Diz que irá vê-lo no casamento da Paula. Gaivota organiza o evento. Maracuxa chega e abraça a amiga. Ela frisa que estava com saudades. Uma das mulheres avisa que precisa ir e diz que o marido estava certo em dizer que elas iriam se organizar só para fofocar. Gaivota pede para Milena ficar e afirma que tem certeza de que o que irá contar hoje é muito melhor do que esquentar comida para o marido. Ela frisa que não tem problema se ele fizer isso uma vez na vida e fala que irá iniciar a palestra. Lúcia vai até a clínica e diz que veio visitar a Sofia. A enfermeira avisa que a bebê já teve alta e que o Sebastião a levou. Gaivota começa a palestra enfatizando que as mulheres precisam dar conta de muita coisa, pois, além de cuidar dos 70 kg do café, ainda tem o trabalho doméstico ao chegar em casa. Ela ressalta a importância da organização do grupo para se ajudarem e compartilharem os conhecimentos. As mulheres se animam com o projeto. Gaivota conta que o nome da cooperativa se chamará Café Vermelho e distribui os esmaltes para as mulheres. Ela explica que o esmalte é da mesma cor dos grãos do café e diz que irá contar a história disso. Lúcia liga para o marido e diz que ele deveria ter avisado que a filha teve alta. Sebastião conta que pensou que ela não iria visitá-la, pois ontem disse que iria, mas não foi. A mulher afirma que ontem estava se sentindo mal. O Valerro conta que a filha está em casa. Lúcia concorda e diz que está no escritório. Ela comenta que prestou queixa do pai na delegacia.
A mulher para em frente ao escritório da Gaivota e nota ele com umas cortinas fechadas. Ela entra na Café Elite. A secretária pergunta a Lúcia se ela sabe onde o Sebastião está, pois tem uma ligação importante para ele. A loira pergunta de onde é. A secretária conta que é da Espanha e é sobre um problema com o container. Lúcia pede para passar a ligação para ela. A mulher enfatiza que querem falar com o Sebastião. A loira diz que sabe disso e pede que transfira a ligação. Gaivota relata que, no início, não sabia quais grãos do café deveria colher e colheu vários errados. Ela conta que Otávio, no dia seguinte, deu esmalte vermelho e explicou que ela deveria pintar as unhas e colher os grãos da cor do esmalte. A jovem enfatiza que, por isso, escolheu esse nome para a cooperativa. As mulheres gostam do nome e dizem que faz todo sentido. Lúcia confronta o Ivan e diz que agora faz sentido o que ele está escondendo. Ela conta que um cliente da Espanha recusou um container do café do Semilas. Ivan finge surpresa e pergunta o motivo. A mulher indaga se ele vai contar ou se prefere que ela chame o Sebastião. Gaivota esclarece às mulheres que elas devem se inscrever no Seguro Social. Vicky afirma que elas não sabem muito sobre essas coisas, mas frisa que estão dispostas a aprender. Milena conta que, uma vez, pediram para ela se inscrever no auxílio do governo para a reforma de casas, mas precisava preencher uma página na internet, e ela desistiu por não saber fazer isso. Gaivota afirma que, por isso, precisam de alguém para ajudar nesses trâmites. Maracuxa se oferece e diz que é boa com a internet, mas ressalta que só precisa de um computador. Teresa revela que já conseguiu um computador e um salário mínimo para a pessoa que vai ajudar nesses trâmites. Ela afirma que já pensou na pessoa. Lúcia frisa que a empresa é dele e ele quem sabe. Ivan finge não saber de nada. A mulher afirma que faz total sentido a entrada e saída de dinheiro, além dos negócios dele com o Carlos Mário. Ela enfatiza que ele está lavando dinheiro e salienta que está vendendo café inferior como se fosse especial, mas se questiona de onde ele está tirando esse dinheiro. O Valerro afirma que isso é loucura e indaga de onde ela tirou isso. Lúcia ameaça contar para o Sebastião se ele não falar a verdade. Ivan começa a elogiar a mulher. A loira enfatiza que ele está cansando ela. O homem questiona o que ela quer. A mulher frisa que quer muito mais do que os elogios que ele está dando. Vicky e algumas mulheres comentam que tem algumas árvores com frutos, mas não sabem o que vão fazer na cooperativa. Uma mulher chega ao local à procura de alguém. Gaivota explica para as mulheres que essas perguntas são motivo da criação da cooperativa e diz que, com isso, elas poderão ter acesso a empréstimos, subsídios e concursos. As mulheres não gostam da ideia de empréstimos por causa dos juros. Margarida levanta a possibilidade de não emprestarem dinheiro a elas por não terem terras. Gaivota ressalta que não dá para ser pessimista e garante que, se organizarem direitinho, vão conseguir o dinheiro de diversas maneiras. Ivan pergunta à mulher a quantia de dinheiro que ela quer. Lúcia frisa que o dinheiro uma hora acaba e pede metade das ações dele. O homem se recusa. A loira enfatiza que é isso ou passar alguns anos na cadeia. O Valerro indaga como explicará à diretoria que doou metade das ações para ela. A mulher afirma que isso é problema dele e diz que ele é esperto e vai pensar em algo. Ivan ressalta que sempre soube que uma mulher como ela se apaixonaria pelo Sebastião, e frisa que, desde o início, ela já planejava isso. Lúcia nega e ressalta que sempre foi apaixonada pelo Sebastião. Ivan afirma que a mulher conseguiu enganar direitinho a família dele e fez com que todos pensassem que ela é uma mulher fiel e leal. A loira frisa que não se importa com o que ele pensa e ressalta que ele ainda não deu a resposta. O homem afirma que eles deveriam fazer um novo negócio, pois nenhum dos dois quer perder. Os dois começam a se beijar. A recém-chegada comenta com as mulheres que tem 2 hectares de terra que recebeu de herança. Gaivota pergunta o que ela cultiva no local. Rosalva conta que nada, que só tem mato. Ela relata que, com o reumatismo, não consegue fazer nada e que os filhos sumiram no mundo. Teresa questiona o que ela pretende fazer com as terras. A mulher conta que planeja cultivar e plantar o que quiser. Ela frisa que as mulheres precisam de terras e ela precisa de gente para cultivar. Gaivota gosta da ideia, e algumas outras mulheres se animam. Lúcia se separa do Valerro e frisa que o Sebastião pode entrar a qualquer momento. Ivan comenta que pensou que ela tivesse gostado da noite anterior, pois ficou claro que implorar tanto não deu certo, e afirma que saiu ganhando. A loira indaga do que eles estavam falando. O Valerro frisa que irá arrumar a melhor maneira para se ajudarem. Lúcia salienta que parece que ele está usando ela de escudo por estar apavorado. O homem nega e diz que não fez nada que ninguém nunca tenha feito. Ele frisa que a empresa está indo bem,
Porém ela, a mulher, está nas mãos dele, e diz que não é igual ao Sebastião, pois é fiel à família. O homem ressalta que irá ajudá-la com a condição de ela ajudá-lo. Lúcia aceita o acordo e avisa que o que está acontecendo entre eles é puro desejo, pois ambos querem. Ela salienta que ainda continua gostando do Sebastião e ele, da Lucrécia. Júlia comenta que está muito feliz por a Sofia estar melhor e diz que espera que a Lúcia chegue cedo em casa para ficar com a filha. Sebastião concorda e ressalta que precisa ir ao aeroporto, pois irá para a fazenda. Ele esclarece que tem coisas para resolver. Júlia afirma que sempre tenta apoiar ele, mas, com essas coisas, tem que dar razão a Lúcia. O homem frisa que isso não é novidade e indaga o motivo de ela dizer isso. A matriarca comenta que é por causa da gaivota e afirma que não é certo ele brincar com duas mulheres. Sebastião enfatiza que não está brincando com ninguém e frisa que o que sente pela gaivota é sério desde que a conheceu. A mulher indaga se ele vai voltar com a moça. O homem ressalta que ela se chama Gaivota e confirma que pretende viver com ela e o filho. Júlia afirma que isso não é bom nem para ele e nem para a empresa. Ela ressalta que o Ivan não está bem e que, futuramente, ele terá que assumir a empresa. A mulher ressalta que, apesar de bonita, a Gaivota é apenas uma colhedora da roça. Lúcia, durante o beijo, frisa que o Ivan se dá mal na empresa porque mistura prazer com responsabilidade. Ivan afirma que é assim que a vida fica boa, pois, caso contrário, ficaria sem graça, igual à do Sebastião. Ele ironiza o irmão por não enxergar a beleza que tem ao lado dele. Olga entra na sala e pega os dois aos beijos. Ivan se separa rapidamente e reclama com a funcionária por entrar sem avisar. A secretária esclarece que o Carlos Mário está lá fora aguardando. Ela se retira do local. Lúcia afirma que a mulher viu os dois juntos. Ivan nega e diz que, se ela viu, não importa, pois sabe que precisa fazer para manter o emprego. A loira frisa que irá dar um jeito. O homem sugere marcarem fora da empresa para resolver uns assuntos pendentes. Margarida fica surpresa com o convite da Gaivota para coordenar as pessoas. Gaivota frisa que ela será tipo uma memória da empresa e irá fazer uma lista com nomes, sobrenomes e telefones. Vicky comenta que tem um caderno e que ela pode começar agora mesmo. Teresa ressalta que ela precisa garantir que todas se inscrevam no sistema de seguridade social. Ela avisa que irá enviar por escrito para ela e explicar algumas coisas que será preciso criar. Margarida agradece por tudo. Carlos Mário elogia Lúcia para o Ivan e comenta que os valejos sempre tiveram bom gosto. Ivan conta que ela ficou no lugar do Pablo Emílio. O mafioso afirma que, se ela for inteligente, irá ferrar com ele. Ivan ressalta que ela vai ferrar com os dois e com todo o negócio. Ele afirma que é para isso que está ligando para ele desde cedo. Carlos Mário conta que, quando vai para a fazenda, se isola de tudo. O Valerro pergunta se ele voltou novamente para a fazenda e ressalta que ele havia dito que não iria mais para lá. Carlos Mário comenta que, às vezes, são obrigados a pagar com a língua cada coisa que dizem. Ivan indaga se ele está com a Márcia. O mafioso confirma e indaga com quem mais seria. Ivan esclarece que pensou que seria com aquelas mulheres do paraíso. Carlos Mário afirma que tem apenas uma mulher, que é a esposa dele, e diz para ele falar logo o que quer, pois está com pressa. Júlia comenta com o filho que se deu conta de que eles não podem deixar a empresa acabar, pois seria esquecer a memória do pai dele e tudo o que ele fez. O homem indaga o que ele e a Gaivota têm a ver com isso. A matriarca dos valejos ressalta que ele não pode ter uma mulher ao lado dele chamada Gaivota. Sebastião ri e diz que é só chamá-la pelo nome, que é Teresa. Júlia pergunta se ele não vai mudar de opinião. O homem nega e diz que fica incrédulo que ela ainda dê importância a nomes e classes sociais ao invés de observar o tipo de mulher que ela é. Ele afirma que ela ficaria muito orgulhosa da mãe do neto dela. Júlia enfatiza que não se sabe se realmente é filho dele. Paixão de mulher. Júlia salienta que não se sabe se é filho dele ou não. Sebastião relembra da conversa que teve com a Gaivota sobre deixar o Fernando em segredo. Ele frisa que, se ela se preocupa com a herança, pode ficar tranquila, pois elas não precisam disso, e ressalta que vivem bem no campo, diferente deles, que são todos egoístas e nunca estão felizes. A matriarca dos valejos concorda, mas questiona o que ele vai fazer quando a Gaivota e a mãe voltarem para o campo. Ela indaga se ele pretende abandonar a empresa ou deixá-la com o Ivan. Ivan, preocupado, relata para o parceiro que um lote do café especial chegou a Madrid muito mal embalado e revela que rejeitou as 22 toneladas de café. Carlos Mário não dá muita importância ao assunto.
O Valerro frisa que alertou diversas vezes para reduzir a quantidade do café, para não se prejudicarem. O mafioso ressalta que não foi ele quem mandou enviar tantos lotes para fora. Ivan concorda, mas salienta que só está comunicando, pois está receoso de que, quando Sebastião descobrir sobre o container, queira ir ver os depósitos. Carlos Mário expõe que tudo que o Valerro tem é graças a ele. Ivan frisa que reimportar o café custa muito caro e é mais vantajoso vender em Madrid ou jogar fora. Ele ressalta que o problema é que tem pouco tempo para trocar o café no armazém. O mafioso afirma que, daqui em diante, tudo o que acontecer é problema da Café Elite e frisa que não quer mais fazer negócios com ele. Lúcia recebe a Olga e a convida para ser sua assistente, dizendo que irá pedir um aumento para ela. A secretária agradece o convite. O Valerro fica irritado e ressalta que ele disse que se responsabilizariam caso algo desse errado. Carlos Mário confirma, mas salienta que seria cada um por si. Ivan ironiza o tipo de sócio que tem, por ser descartado na hora em que mais precisa. O mafioso rechaça, dizendo que compra toneladas de café mais barato, manda secar, torrar e embalar para Rei Café. Ele afirma que o Valerro precisa levar o café para o mais longe possível, para trazer todo o dinheiro, e ressalta que foi isso que eles haviam combinado. Ivan questiona se o parceiro está se vingando. Carlos Mário relembra o dia em que flagrou o Ivan saindo de sua casa. Ele afirma que não é nada que ele já não saiba. O Valerro pede dinheiro emprestado ao mafioso, mas o homem nega. Afirma que ele deve muito dinheiro a ele e frisa para que faça todo o possível para pagar alguma coisa. Gaivota e as amigas conversam sobre o projeto. Leônidas chega ao local e cumprimenta todas. Ele pergunta a Gaivota como foi a reunião delas. Margarida fica nervosa e não fala com o agrônomo. Ela aproveita a ida da Maracuxa para ir embora do local. Vicky se retira e deixa Salinas e Gaivota sós. A venezuelana corre até a amiga para saber o que aconteceu lá dentro. Margarida, enciumada, comenta do jeito como Salinas falou com a Gaivota e afirma que ele chegou ao local logo perguntando como foi o dia dela. Maracuxa rechaça, dizendo que a amiga está repetindo as mesmas coisas e sempre na defensiva, sem querer ver as coisas boas da vida. Ela ressalta que, se as coisas eram tão sérias, deveria ter contado a Gaivota. Margarida comenta que ficou com vergonha de contar, para não parecer uma morta de fome comendo as sobras dos outros. Maracuxa, irônica, agradece a ela pela parte que lhe toca. A mulher tenta se desculpar pelo que falou e diz que ficou chateada com a forma como ele falou com ela. A venezuelana rechaça, dizendo que ela está exagerando, e afirma que Salinas a cumprimentou de forma fofa e especial, bem diferente da forma como tratou a Gaivota. Margarida fica levemente animada e se questiona o motivo de se apaixonar tão rápido. Maracuxa questiona se a noite foi tão intensa assim. A mulher confirma e relembra da noite em que dormiu com o agrônomo. Ela ressalta que o homem a fez se sentir especial e importante. A venezuelana frisa que ela merece ser tratada como uma rainha. Margarida confessa que não sabe o que está sentindo. Maracuxa frisa que é amor à primeira vista. A mulher conta que Salinas a surpreendeu e comenta que não o deixou ir embora, pois queria que ele ficasse ao seu lado. Ela salienta que, se Salinas ficou com ela só por uma noite, irá se fechar para o amor. Arthur comenta com o patrão a preocupação com o café especial e diz que não sabe qual será o próximo golpe que virá. Ele relembra da Gaivota ao chegar na fazenda. Aurélio cumprimenta o amigo. Ele liga para a namorada pedindo para trazer o café especial para preparar um café para o patrão. Gaivota conta sobre a reunião e comenta que terá que esperar até a próxima para ver se as mulheres aparecem. Salinas frisa que elas irão vir, pois a mulher consegue sempre o que quer. Teresa rechaça, dizendo que não depende só dela, mas de todas elas. Leônidas afirma que a proposta dela é ótima e diz que todas irão apoiá-la. Gaivota agradece e frisa que não será fácil. Salinas enfatiza que a palavra fácil deveria ser tirada do dicionário e diz que fica feliz por ela e por todas as mulheres. Ele afirma que o projeto tem aroma de mulher. A mulher ressalta que há uma pitada de homem também, pois, se não fosse ele e o seu Antônio, nada disso seria possível. Leônidas frisa que ela pode contar com ele sempre que precisar. Gaivota questiona se eles podem trabalhar juntos, apesar de tudo. O homem confirma. A mulher confessa que sente muita saudade dele e da amizade deles. Ela frisa que não quer magoá-lo novamente. Salinas conta que também sente saudades dela e diz que quer a amizade dela. Ivan revela a Lúcia que Carlos Mário não quer ajudá-lo e pergunta quando o irmão vai voltar da fazenda. A loira fica confusa, pois não sabia da viagem. Ela questiona o motivo dele perguntar a hora que Sebastião chega.
O Valerro afirma que ele irá ficar sabendo do container e logo descobrirá que o depósito da Café Elite está cheio de café inferior embalado como café premium. Ele frisa que precisa tirar logo o café dos depósitos antes que o irmão veja. Gaivota pergunta ao agrônomo se teria algum problema se ela e a mãe viessem morar na cidade novamente. Ela esclarece que continuaria com os horários e tudo igual, mas seria direto da fazenda. Leônidas indaga o motivo e pergunta se ela não está confortável em Bogotá, na casa. A mulher esclarece que não fazia ideia do quanto sente falta do campo e diz que deseja que o filho cresça com o privilégio de estar nas montanhas e ver a paisagem. Salinas afirma que entende perfeitamente, mas ressalta que será muito difícil vê-lo saindo de casa. A mulher frisa que não morar juntos não significa não se ver e afirma que ele fica mais na fazenda do que em Bogotá. Ela aproveita para convidá-lo para ser padrinho do Fernando. Sebastião prova os 2 cafés especiais e percebe que não são os mesmos produtos. Arthur revela que os 2 vieram do depósito de exportação e conta que um deles veio com mistura de café de baixa qualidade e o outro não. Aurélio enfatiza que todo o café que está saindo é cultivado lá. O Valerro nega e afirma que estão usando eles para misturar a porcaria do café. O gringo sugere ir à fazenda falar com Carlos Mário. Sebastião nega e ressalta que ele saberia o que está acontecendo. Ele afirma que precisa de uma prova contundente. Arthur levanta a possibilidade de outra pessoa ir sem Carlos Mário saber. Aurélio recomenda o Salinas e diz que irá ligar para o agrônomo. Gaivota afirma que não consegue imaginar a vida dela sem ele e diz que ele é muito importante na vida deles. Ela frisa que não quer que o filho cresça sem o padrinho. Leônidas aceita e pergunta se ela planeja morar na fazenda. A mulher nega e diz que seria loucura. O homem salienta que Sebastião irá insistir. Gaivota confirma, mas ressalta que a fazenda é dos Valejos e não dela. O agrônomo enfatiza que é do Sebastião e também do Fernando. A mulher rechaça, dizendo que o filho tem o que a mãe e ela têm. Ela frisa que seria como um filme de terror tomar café da manhã com Paula, Ivan e Júlia. O homem brinca dizendo que isso pode acontecer. Ele recebe uma ligação do Aurélio. Após a ligação, conta que Sebastião está na fazenda querendo falar com ele. Lúcia afirma que tirar todo o café dos depósitos não é suficiente e diz que toda essa mercadoria está registrada no inventário da empresa. Ivan confirma e conta que não tem como comprar 12 toneladas de café premium de um dia para o outro. A loira concorda e sugere que ele recomponha a mercadoria e reenvie a compra. O Valerro revela que o cliente não quer mais saber deles, pois acredita que foi enganado o tempo todo. A mulher lamenta por terem perdido o cliente e comenta que as ações da Café Elite estariam muito mais seguras nas mãos dela. Gaivota conta à mãe que não foi tão bom como imaginava. Carmela ressalta que todas elas já estão cansadas de ouvir promessas que não se cumprem. Ela frisa que a filha deveria chegar já com os fatos, ao invés de ficar com o papinho. A jovem concorda e enfatiza que elas precisam mostrar às pessoas que as coisas podem dar certo. Ela pergunta à mãe pelo filho. Carmela conta que ele está dormindo no momento. Gaivota tenta falar sobre Leônidas, mas a campainha começa a tocar. Carmela diz que precisa desligar, pois uma cliente veio buscar uma roupa. Ela vai até a porta e se depara com Júlia. Leônidas chega à fazenda Casablanca. Ele comenta com Valerro que o café de Carlos Mário é equivalente ao deles e conta que é de boa qualidade. Aurélio frisa que é bom investigar para saber de qual fazenda ele está tirando o café. Salinas comenta que pode verificar como agrônomo e alerta sobre o perigo que Carlos Mário representa. Ele revela que tentaram pagar o triplo a ele pelo serviço, mas ele se fez de sonso. Arthur enfatiza que precisa dessa informação o quanto antes. Ivan liga para Pablo Emílio pedindo urgência para ele vir a Café Elite. Leônidas se oferece para ir amanhã à fazenda e diz que pode falar com Arthur ou Aurélio. Sebastião agradece e pede para ficar um pouco a sós com ele. O agrônomo confirma. Aurélio se despede deles e se retira do local. Arthur conta que amanhã eles irão ver o cafezal de cima, que está muito bom. Sebastião nega e revela que amanhã é o casamento da irmã dele. O gringo fica cabisbaixo com a notícia. Sebastião oferece uma cachaça para começar a conversa. Carmela pega o neto no colo. Júlia súplica para que a mulher não permita que Sebastião e Gaivota fiquem juntos. A escolhedora afirma que os dois são bem grandinhos, sabem quais decisões tomar e as responsabilidades que precisam assumir. A Valerro indaga se ela não vai ajudá-la. Carmela sente um cheiro de comida queimando e pede para ela segurar o bebê por um instante. Ela corre para a cozinha. Júlia fica encantada com Fernando e conversa com ele, dizendo que se parece com o avô. Pablo Emílio afirma que veio à empresa apenas por curiosidade,
pois teve muitos problemas ao sair de lá, e pergunta o motivo da reunião. Ivan conta que está com problemas, pois precisa substituir uma grande quantidade do café que está no depósito por um de qualidade. Ele informa que são 12 toneladas de café. Pablo salienta que ele não quer que Sebastião descubra, pois o problema não seria pequeno, já que revelaria os negócios que tem com Carlos Mário. Ivan ressalta que teve a ideia de comprar o café nos supermercados para reembalar. Pablo afirma que isso é uma loucura e diz que ele gastará uma fortuna. O Valerro comenta que será algo em torno de 700 milhões de reais e frisa que, por isso, precisa dele à frente disso. Ele afirma que daria 5% para ele e frisa que seria em torno de 35 milhões por 2 dias de trabalho. Após algumas doses de cachaça, Leônidas confessa que algumas vezes pensou em sair no tapa com ele. Sebastião conta que já pensou mesmo. O agrônomo frisa que ele aborreceu muito a gaivota e demorou para tomar decisões. O Valerro afirma que ele tem razão ao dizer isso. Frisa que as circunstâncias não ajudaram em nada e agradece pelo cuidado com Carmela, Gaivota e Fernando. Leônidas comenta sobre as coisas que Fernandinho gosta de fazer e confessa que sempre achou que o levaria ao estádio para torcer pelo time dele. Afirma que dói mais entregar Fernando a ele do que a própria Gaivota. Sebastião afirma que tudo isso é muito lindo e diz que esses momentos que ele está contando são todos lindos, mas frisa que gostaria de tê-los vivido e que isso lhe foi negado. Pablo afirma que essa é uma operação muito arriscada. Ivan confirma e diz que, por isso, precisa de alguém de confiança como ele. O homem ressalta que antes ele não confiava tanto assim. O Valerro salienta que um dos dois seria demitido e já haviam resolvido esse acordo. Pablo Emílio reclama do acordo e diz que, mesmo sabendo de todas as informações que ele sabe sobre eles, ainda assim o mandaram embora da empresa. Ele rechaça que, quando começou a trabalhar lá, era assistente, e aos poucos foi crescendo e estudando, até que o demitiram por proteger o chefe. Ivan questiona se ele irá aceitar ou não. Pablo indaga se Carlos Mário sabe disso. O Valerro afirma que está pedindo esse favor e diz que não será de graça. O homem frisa que irá pensar se vai aceitar ou não. Pablo Emílio sai do local com um sorriso vitorioso. Júlia, entrosada com o bebê, começa a cantar uma música que Otávio cantava para os filhos. Carmela observa a cena de longe, emocionada. A Valerro percebe e fica sem jeito. Carlos Mário ordena ao capataz que fique grudado na Márcia. Pablo Emílio conta sobre a proposta de Ivan. O mafioso afirma que está tudo indo como planejado e comenta que não avisaram ao Valerro sobre a ligação que receberam falando que o café estava misturado. Pablo concorda e diz que todos ficaram calados. Ele conta a proposta que Ivan fez. Carlos Mário indaga quanto ele irá pagar. O homem afirma que é uma grana bem alta. O mafioso manda ele pedir o triplo, pois Ivan não terá outra pessoa para recorrer, e afirma que ele deve gravar tudo. Ele frisa que é assim que irá se vingar dele. Martim comemora o investimento que Laura fez. Paula questiona se isso não tem chance de dar errado. O homem frisa que nunca deu algo errado com ele e diz que quer que ela continue apresentando os amigos ricos, como Laura. Júlia conversa com a escolhedora sobre o casamento na época dela e diz que antigamente durava a vida toda, mesmo na alegria e na tristeza. Carmela indaga se ela quer que pegue Fernando. A Valerro nega e permanece com o neto no colo. Ela desabafa que estava muito cega para perceber a verdade e conta que Ivan se casou com uma mulher linda e de boa família, mas está se separando. Diz que Sebastião e Lúcia são um desastre. Júlia confessa que está cheia de medo e angústia. Ela frisa que não sabe o que fazer para ajudar os filhos a não se perderem no caminho. Carmela ressalta que os filhos dela já são adultos, e depois de uma certa idade, cada um deve viver a sua vida. Ela frisa que foi criada de outra maneira e diz que sempre soube das próprias responsabilidades. A escolhedora afirma que o que ela acabou de falar parece mais regras que só criam um rolo enorme, onde as pessoas acabam se arrebentando ou se enforcando. Júlia fica um pouco confusa. Carmela enfatiza que a Valerro fica prestando atenção no que está lá fora, nas outras pessoas e nas aparências, ao invés de prestar atenção no que é mais importante. Ela afirma que não importa se o vizinho tem ou não dinheiro, o mais importante é que ele seja honrado e que respeite as filhas dela. Júlia fica pensativa. Paixão de mulher. Gaivota canta no bar do Pedro. Margarida comenta que deveria falar com o irmão, pois ele continua trabalhando para o Carlos Mário. Maracuxa nega e diz que, assim, pode acabar prejudicando ainda mais. A mulher confessa que, quando dormiu com o agrônomo, se iludiu achando que um homem feito como ele se apaixonaria por ela.
A venezuelana enfatiza que ela é um mulherão e toda linda. Aurélio, Arthur, Leônidas e Sebastião chegam ao bar. Salinas observa escondido a Margarida. Júlia questiona se a escolhedora está querendo convencer que a gaivota é legal. Carmela nega e comenta que estava pensando no Lemarcos. Ela frisa que ele parece ser uma ótima pessoa e já percebeu que ela não aprova o relacionamento. A mulher questiona o motivo de ela não aceitar, já que os dois se amam. Júlia enfatiza que tudo isso é muito lindo, mas há outros interesses e coisas a se respeitar. Carmela nega e frisa que o importante é saber trabalhar. Ela rechaça que o rapaz não precisa de nada do que já não tem e afirma que a riqueza está em ter um trabalho e poder tomar um café sem dever a ninguém. A matriarca dos Valejos indaga se ela disse isso só ao Otávio. A escolhedora nega e conta que a história do terreno foi dele próprio, e frisa que isso causou um problemão para elas. Ela enfatiza que não queria que a filha se aproximasse do Sebastião, pois não queria que a família dele magoasse a filha, já que ela já sofreu muito na vida, e afirma que eles já machucaram muito a gaivota. Paula tira uma foto após transar. Martim não gosta e pede para apagar. Ele se levanta irritado e diz que irá levá-la para casa. A mulher conta que vai ao café Elite buscar a mãe. Sebastião observa, apaixonado, a gaivota cantando. Margarida afirma ao gringo que ele não merece sofrer pela Paula. Arthur concorda e diz que não sabe nem o que pensar. A mulher concorda e diz que está falando sem saber de nada. O gringo frisa que os dois são bem parecidos quando se trata do amor. Margarida confirma e diz que os dois são muito tolos por isso. Ela faz um brinde com ele. Júlia vai até a empresa falar com a Lúcia. Ela questiona o que ela está fazendo na empresa, mesmo sabendo que a filha está em casa. A loira frisa que estava trabalhando e diz que fica feliz pela filha ter voltado. A Valerro comenta que não parece e diz que a impressão que tem é que a Sofia incomoda. Ela enfatiza que a nora não trata a Sofia como filha, mas sim como um plano que deu errado. Lúcia afirma que o plano dela se chama Sebastião Valerro e frisa que perdeu tudo por ele. A matriarca dos Valejos enfatiza que nunca deveria ter pressionado ela voltar com o Sebastião. A loira ressalta que ela pressionou, pois sempre sabe o que é melhor para os filhos. Júlia afirma que, justamente por isso, não pode seguir com essa mentira e frisa que ela precisa contar a verdade ao Sebastião. Lúcia fica em choque. Sebastião convida a gaivota para dançar. Margarida conversa com o agrônomo e diz que notou ele um pouco desconfortável. Leônidas frisa que agora as coisas estão ficando cada vez mais tranquilas. Aurélio pergunta ao gringo se ele vai ao casamento. Arthur comenta que terá que ir sozinho. Maracuxa frisa que ele irá se divertir bastante. O capataz conta ao amigo que a Pelula também vai sozinha para o casamento. Lúcia salienta que ela disse que iria ajudá-la e que nunca daria as costas para ela. Júlia enfatiza que não pode dar as costas para a família. A loira ressalta que ela e a Sofia também são família dela. A Valerro afirma que a bebê é uma menina linda que merece muito amor, mas frisa que ela não é neta dela. Lúcia ressalta todas as coisas que a sogra fez pela Sofia desde que nasceu. Júlia enfatiza que ama muito a bebê e sempre estará para ajudar, mas afirma que não pode mais mentir para o Sebastião. A loira, chorando, afirma que se sacrificou muito pelo Sebastião e súplica para que ela não a deixe sozinha. Júlia afirma que não vai deixá-la sozinha e frisa que ela não pode sustentar um casamento com mentiras. Bernardo chega no bar do Carlos. Marcela fica contente ao ver o irmão. Ela afirma que sabe que ele veio ver a pessoa de quem mais sentiu falta. Bernardo cumprimenta o cunhado e vai até o Carlos. Ele pergunta ao empresário o que precisa fazer para ser atendido no local. Carlos fica surpreso ao ver o amado. Lúcia ressalta que, quando Sebastião descobrir, irá correndo para os braços da gaivota e diz que a caipira irá recebê-lo de braços abertos, pois é tudo o que ela sempre quis. Ela questiona se é realmente isso que ela quer. Júlia afirma que ela precisa dizer a verdade ao Sebastião. Lúcia recebe uma ligação. Paula e Martim chegam ao local. Lúcia começa a chorar durante a ligação. Júlia pergunta o que aconteceu. A loira conta que a polícia ligou avisando que encontrou o celular e a carteira do pai dela jogados fora. Paula pergunta onde está o Eduardo. Lúcia afirma que ele não apareceu em lugar nenhum. Martim relembra da conversa que teve com um amigo sobre encontrar as pessoas a quem o Eduardo deve dinheiro. Sebastião e Gaivota dançam enquanto conversam sobre os sentimentos. O Valerro afirma que deseja comprar uma fazenda para eles dois plantarem o melhor café e pergunta onde ela irá passar a noite. A mulher conta que num hotel. Leônidas frisa que terminou amigavelmente com a Gaivota, mas confessa a Margarida que o coração ainda bate por ela.
Ele salienta que a doçura da gaivota deixa marcado. A mulher fica um pouco enciumada. Carlos conta ao amado que, desde que vendeu a porcentagem dele ao Sebastião, o bar decolou, e frisa que agora quem fica com os créditos são a Marcela e o Lemarcos. Bernardo enfatiza que voltou para dizer que ele tem razão e diz que precisou mudar de país para perceber que a coisa mais importante para ele estava lá. Ele afirma que não foi difícil e diz que só precisou ficar tranquilo e se aceitar. Carlos pergunta pela Júlia. O Valerro conta que não falou ainda, mas frisa que não tem mais medo dela e afirma que tem tanta certeza do que sente que está disposto a lutar por isso. Martim recebe uma ligação, mas recusa. Lúcia confessa que tem certeza de que mataram o pai dela. Júlia repreende e diz que não se sabe ainda. Paula questiona o que a polícia planeja fazer. A loira conta que eles irão entrar em contato com a agência de telefonia para saber quem foram as últimas pessoas que falaram com o pai dela e onde elas estavam. Martim, nervoso, questiona se eles disseram quanto tempo vai demorar para dar os resultados. Paula comenta que irá falar com o Ivan, pois ele pode acelerar o processo de busca. Lúcia conta que o Valerro está no escritório dele. Aurélio conversa com o pessoal, dizendo que não acha o Martim uma pessoa confiável, e comenta sobre o dia em que ele demonstrou ter interesse no dinheiro dos valejos. Arthur conta que ele passa a mesma impressão do Carlos Mário. Leônidas afirma que não sente nada de bom vindo do Carlos Mário. Maracuxa propõe não falar mais da Paula, pois é passado, e diz para torcer para que tudo o que estão falando do Martim seja mentira. Sebastião comenta que não adianta nada ter tudo o que tem e não poder dividir com ela e o filho. Gaivota frisa que precisa fazer tudo direitinho para não ter confusão. O Valerro afirma que precisa acertar as vidas deles dois e confessa que não aguenta mais esperar. Carlos enfatiza que se sente bem ao conversar com ele resolvido, pois parece que fala com um homem feito. Bernardo conta que voltou porque conheceu uma pessoa muito interessante em Nova York e afirma que o único assunto que tinha com ela era sobre ele e sobre a admiração que tem. Ele enfatiza que percebeu que é um sentimento especial que tem por ele. Os dois relembram do dia em que deram o primeiro beijo e que rolou a confusão. Carlos afirma que, na teoria, é tudo lindo, mas questiona o que acontece depois, quando ele voltar a sofrer outra crise de identidade. Bernardo conta que nunca teve um relacionamento sério e diz que tem medo de viver isso, pois não leva jeito. Ele afirma que nunca irá sentir vergonha do que sente por ele e diz que tudo isso que falou é de coração. Carlos confessa que também pensou nele, mas também seguiu a vida, conquistando as coisas, e não se vê indo embora para Nova York com ele. Paula comenta com o noivo que fica triste pela Lúcia, mas afirma que não irá adiar o casamento por causa disso e tenta convencer o noivo a ficar no escritório com elas. Martim frisa que está exausto e precisa descansar. Ele avisa que qualquer coisa que ela precisar, é só ligar, e se despede dela. Ao entrar no elevador, o homem se desespera e pergunta ao amigo o que aconteceu com as pessoas que compraram as informações sobre o Eduardo. O hacker conta que eles não pagaram e sumiram. Teixeira afirma que eles fizeram tudo errado, pois ainda deixaram o celular e os documentos, e a polícia já iniciou a investigação. Ele frisa que estão ferrados. O hacker avisa que as pessoas mataram o Eduardo e entregaram a ele, e salienta que ele precisa escolher entre a cruz e a espada. Lucrécia assiste a um programa de televisão e vê um ator no programa. Ela acha o rapaz familiar e vai ver a foto da Paula com os sogros, percebendo que os dois são a mesma pessoa. Ivan conta que um amigo dele irá ajudar e afirma que, provavelmente, eles vão encontrar o pai dela. Lúcia afirma que o pai não irá aparecer e diz que foi um acerto de contas. Paula questiona por que ela acha isso. A loira revela que o pai falou por fazer maus negócios e conta que ele devia muito dinheiro a pessoas da máfia. Ela comenta que, por isso, ele fugiu de Nova York. Sebastião leva a gaivota até o local favorito deles. Lá, a mulher se depara com um lindo piquenique. Gaivota comenta que quer iniciar o relacionamento com calma e diz que eles precisam resolver muitas coisas. O Valerro confirma e frisa que eles precisam aproveitar esses momentos, pois adoraria tê-la tão perto. Os dois começam a se beijar e a esquentar o clima. Ivan comenta que o melhor a se fazer é ir para casa e pede para a irmã levar a mãe em casa. Ele diz que irá com a Lúcia para levar o carro dela. Júlia pede para o filho não demorar. Ela e a filha saem do local. Ivan alfineta a loira dizendo que esse foi o motivo da Sofia vir ao mundo. Lúcia afirma que está apaixonada pelo Sebastião. O Valerro frisa que não entende ela insistir num homem que não a toca e diz que é praticamente um milagre ela ter engravidado. Ele avisa que está esperando por ela no carro. Gaivota e Sebastião conversam sobre o amor deles e o julgamento da família. A mulher confessa que sente que ainda vai acontecer alguma coisa que irá impedir eles de ficarem juntos.
O Valerro nega e diz que já falou com a Lúcia, e ela terá que entender a decisão dele. Ele afirma que nada e nem ninguém irá fazê-lo mudar de ideia. Os dois se beijam. Sebastião enfatiza que tudo isso da empresa irá demandar muito tempo dele e diz que serão momentos difíceis não só para ele, como para a família. O Valerro afirma que, se ela estiver ao lado dele, sabe que os filhos deles estarão bem. Ele frisa que vai poder enfrentar todo mundo. A mulher rechaça que estará presente para tudo. Carlos comenta que precisa relaxar um pouco e pergunta se ele está falando sério. Bernardo confirma e frisa que veio para ficar. Ele conta ao homem o que disse à mãe. Sebastião questiona se a mulher casaria com ele. Gaivota fica sem graça e diz que, assim, eles não cumprem a promessa. O Valerro afirma que a promessa de amor eles já fizeram e diz que o amor que sente por ela ainda está no peito, e conta que, a cada dia, cresce ainda mais. Ele comenta que é lindo ver o Fernando e ver que ele nasceu de um amor verdadeiro. Gaivota confessa que o amor que sente por ele continua intacto, mesmo sem a pulseirinha. Ela conta que ele também cresce a cada dia e pede para ele organizar a vida, pois, quando for o momento, é só mandar um sinal. Aurélio comenta que não viu o Sebastião e a Gaivota. Ele frisa que os dois devem ter ido embora juntos. Maracuxa repreende o namorado por causa do Salinas. Leônidas diz para o amigo ficar tranquilo. Margarida diz que ele é melhor ir embora, pois eles não irão voltar, e pergunta se o agrônomo vai vir junto. Salinas nega e conta que está ficando no hotel. Ele ressalta que precisa acordar cedo, pois tem coisas a fazer amanhã. Os homens se retiram do local. Margarida fala com a amiga sobre o jeito que o Leônidas falou. Maracuxa frisa que ele pode ter trabalho mesmo. A mulher nega e diz que essa é a típica desculpa para entregar alguém. A venezuelana rechaça que o Salinas não é desse tipo de homem que inventa desculpas para fugir de alguém. Margarida afirma que a amiga sempre fala isso e acaba se iludindo cada vez mais. Maracuxa frisa que o Salinas provavelmente quer ter algo sério com ela, mas a mulher é muito apressada. Margarida confessa que gosta dele. Lucrécia descobre que o sogro da Paula é um ator. Paixão de mulher. Lucrécia liga os pontos e percebe que Martim é um farsante. Sebastião pede para Gaivota deixá-lo ajudá-la enquanto resolve as coisas dele e diz para ela encontrar um lugar bonito para eles. A mulher fica receosa, mas acaba aceitando. Martim vai até a casa de Lucrécia. Ele tenta beijá-la, mas ela se esquiva. O homem confessa que não conseguiu convencer Paula e diz que irá embora do país amanhã. A loira pergunta o que ele vai fazer com os convidados e o pessoal da Espanha. O golpista mente dizendo que ninguém virá e que o pai também não virá por causa do trabalho. A mulher finge acreditar. Martim a convida para ir com ele. Sebastião confessa que fica chateado em deixá-la. Gaivota afirma que ele deve resolver logo as coisas da empresa e da casa. O homem comenta que espera conseguir resolver tudo. A mulher conta que irá mostrar o vídeo da Márcia à polícia e diz que provavelmente há alguma informação que possa ser útil. Leônidas chega até eles. Ele avisa que irá falar com Aurélio amanhã para ajustar tudo. Sebastião se despede dos dois. Gaivota se desculpa por tê-los deixado largados lá. O agrônomo comenta que espera que tenha valido a pena. Lucrécia afirma que Ivan pode matá-lo se souber que ela foi com ele. Martim frisa que não é covarde para deixar que o matem e pede para a mulher aceitar ir com ele, pois assim comprará apenas passagem de ida. Ele conta que o voo será amanhã à tarde. A loira confessa que se sente fugindo de alguém ou de algo. O golpista afirma que, de certa forma, é isso mesmo. Lucrécia frisa que não é tão fácil assim e diz que tem uma vida na Colômbia. O homem enfatiza que é apenas uma solução enquanto não se livra de Paula. A loira avisa que irá com ele. Martim se anima e dá um beijo nela. Gaivota conta ao amigo sobre o andamento do projeto e diz que espera que elas voltem amanhã novamente. Leônidas indaga se ela está feliz com Sebastião e comenta que percebeu que ela está mais feliz e sorridente. Gaivota comenta que iria perguntar o mesmo, pois ele está diferente. O agrônomo confirma e relata que ela é uma mulher forte e alegre. Gaivota frisa que fica feliz por ele ter encontrado ela. Leônidas afirma que não sabe se isso dará certo, pois estão apenas se conhecendo, mas confessa que está bem feliz. A mulher indaga se ela mora na cidade. Salinas frisa que ela conhece ela e revela que é Margarida. Gaivota fica contente. Lucrécia relembra das coisas que Márcia contou. Ela liga para a cunhada, avisando que precisa conversar com ela. Paula afirma que o noivo já contou tudo e diz que ela é uma descarada,
frisando que não sabe como ela foi capaz disso. Ela enfatiza que a sorte dela é que não contou para o irmão. Lucrécia tenta conversar com Paula, mas Valerro desliga o telefone. Sebastião relembra a conversa que teve com o agrônomo sobre Fernando. Lúcia liga para o marido questionando o motivo de não ter avisado que ia para a fazenda. Valerro salienta que ela também não avisou que não iria ao hospital cuidar de Sofia. A loira comenta que ele ainda está irritado por ter brigado com Gaivota. O homem nega e avisa que não dá mais para eles continuarem juntos. Ele frisa que, quando voltar a Bogotá, irá procurar um apartamento para ele e recomenda que ela faça o mesmo. Lúcia indaga se ele realmente irá deixá-la e dramatiza, dizendo que ele só a deixa quando ela está cheia de problemas. Ela conta que encontraram a carteira e o celular do pai, mas ele não foi encontrado. Leônidas vai até a fazenda de Carlos Mário. Márcia vai até o agrônomo e pergunta por Gaivota. O mafioso chega em seguida e questiona o que ele foi fazer lá. Salinas esclarece que só foi conversar com ele. Carlos Mário enfatiza que ele precisa falar primeiro com Wilson para poder decidir se pode ou não conversar com ele. Martim organiza as coisas para ir embora do país e liga para Lucrécia, avisando que o mais importante é eles estarem juntos. Ele afirma que é a única maneira de Paula deixá-lo ir embora. A loira questiona se ele falou alguma coisa para Paula e conta que ela estava furiosa ao falar com ela pelo telefone. O golpista disfarça e diz que deve ser porque ela está querendo 50% dos valejos. A mulher indaga o que os pais dele disseram quando ele contou que não haveria mais casamento. Teixeira frisa que eles nem viriam, pois o pai recebeu uma proposta muito importante com uma petroleira. Lucrécia finge acreditar. Martim marca com ela para se encontrarem no aeroporto. A loira afirma que está nervosa. O homem diz que está muito feliz porque eles vão ficar juntos e promete que fará isso valer a pena. Ele avisa que mandará um novo número para ela e diz que irá se desfazer do antigo telefone. Margot mostra à patroa o quarto de Eduardo. Júlia encontra os livros de Otávio e um comprovante de penhora das pratarias. A funcionária ressalta que havia avisado que Lúcia e Eduardo andaram pela casa quando estavam a sós. Margot questiona se Lúcia é igual ao pai. Júlia nega, mas salienta que a nora faz outras coisas. Ela pede a Deus forças para fazer o que tem que ser feito. Leônidas tenta conversar com Carlos Mário sobre a produção de café e alerta que as sacas não deveriam estar expostas ao sol. O mafioso enfatiza que ele não tem nada a ver com isso e frisa que o problema é dele. Salinas se desculpa e diz que irá embora da fazenda. Carlos Mário alerta para ele avisar da próxima vez que for visitar o local e diz que poderia ser muito perigoso entrar sem avisar, pois poderia morrer. Paula acorda animada para o casamento e pede para a mãe falar com Marcela para se arrumar melhor. Júlia promete tentar falar com a filha e pergunta pelos familiares de Martim. A jovem conta que ninguém virá. A Valerro fica surpresa e diz que está achando tudo isso estranho. Paula reclama com a mãe por dar lição de moral no dia do seu casamento e diz que nem parece que ela está feliz por ela. Júlia se desculpa e diz que não está bem porque todos os filhos estão indo embora. A jovem tenta animar a mãe. Leônidas conta a Gaivota que foi à fazenda de Carlos Mário e percebeu que o café dele é de péssima qualidade. Gaivota afirma que Márcia tinha razão e pergunta se Sebastião já sabe. Salinas nega e diz que não quer atrapalhar o casamento da irmã dele. Ele avisa que Márcia perguntou por ela. Gaivota fica surpresa e questiona se ela está na fazenda. Ela frisa que Carlos Mário deu uma surra nela e que deve estar mantendo-a à força. Leônidas afirma que ela está bem e nega que tenha cicatrizes ou marcas. Ele conta que ela apenas perguntou por Gaivota antes que Carlos Mário a tirasse do local. Um cliente furioso avisa Ivan que irá devolver o café. Valerro avisa que enviará um café de alta qualidade pelo mesmo preço do que foi entregue. O cliente desliga na cara dele. Ivan manda mensagem para Pablo Emílio buscar o café e sumir com ele. Sebastião chega à casa da mãe e conversa um pouco. Lúcia chega e diz que irá esperá-lo para irem à empresa juntos. O homem nega e frisa que não irá à empresa hoje, pois sairá com Bernardo. Ele pergunta à mãe se o irmão acordou. Júlia fica surpresa e avisa que o filho não apareceu em casa ainda. Sebastião diz que irá ligar para o irmão e se retira. Lúcia pergunta à sogra se ela irá ajudá-la. Júlia confirma e diz que já percebeu que ela não está apaixonada por Sebastião, pois está obcecada. Ela afirma que, por isso, estão vivendo esse inferno, e avisa que, após o casamento de Paula, é para ela ir embora da casa. Rosalba mostra às meninas o terreno e as ferramentas para capinar. Leônidas comenta que o terreno é ótimo e saudável. Gaivota frisa que o solo é excelente.
Margarida nota os dois juntos e fica um pouco enciumada. Maracuxa diz que não há necessidade de ciúmes, pois isso é passado. Sebastião conversa com a filha e comenta que ela tem um irmãozinho. Gaivota comenta com as meninas que as terras de Rosalba são muito férteis e diz que, por isso, elas precisam recebê-la com muito amor. As mulheres começam a capinar o terreno enquanto cantam. Leônidas observa tudo com um sorriso no rosto. Júlia conta a Nora que o pai dela penhorou todas as pratarias e joias da casa e bebeu todo o álcool. Ela afirma que até os livros de Otávio desapareceram e diz que o melhor a se fazer é o divórcio, pois ela é muito diferente deles. Lúcia enfatiza que a sogra fala tudo sobre o pai dela, mas nada sobre o que Ivan faz, e diz que ele merece cadeia. Lucrécia bebe uma garrafa de vinho enquanto relembra tudo o que Martim contou. Ivan liga para a esposa avisando que irá assinar o divórcio, mas pede para ela solicitar à advogada que descongele os bens e o dinheiro dele. Lucrécia diz que irá conversar com a advogada. Valerro pergunta se ela irá ao casamento de Paula. A mulher nega. Ivan frisa que ela não deveria misturar as coisas e enfatiza que Paula e a mãe não merecem isso. Ele ironiza, perguntando se o novo namorado não deixa ela ir. Lucrécia manda o homem não a encher mais. Lúcia ressalta que foi a sogra quem insistiu para que ela trabalhasse na Café Elite. Júlia comenta que a ideia foi do pai dela. A loira pede para não falarem mais dele, pois já sabe como ele é, e diz que quer falar de Ivan, pois é ele quem está com problemas. A matriarca comenta que Sebastião já sabe absolutamente de tudo e que agora o filho está pagando todos os impostos. Lúcia afirma que ela está muito mal informada e revela que Ivan está lavando dinheiro há muitos anos. Ela conta que ele está exportando café especial de baixa qualidade e que um container foi rejeitado por um dos melhores clientes de Sebastião. A mulher enfatiza que é ela quem está evitando uma guerra entre os irmãos e diz para não ameaçá-la, pois, se falar o que sabe, será o fim da Café Elite. Júlia fica em choque. Sebastião chega à sala avisando que está saindo e estranha que Lúcia ainda esteja em casa. A loira despista e diz que está apenas tranquilizando a sogra em relação ao casamento. Ivan relembra as transas com Márcia. Ele decide ligar para ela, mas quem atende é Carlos Mário. Valerro fica nervoso e disfarça, dizendo que estava tentando falar com ele. O mafioso ressalta que o número é da esposa. Ivan confirma e frisa que ela ligou tantas vezes que, por isso, teve problemas com Lucrécia. Carlos Mário afirma que só estranhou porque ele não ligou diretamente para ele, pois está com os dois telefones em mãos e não há nenhuma chamada dele. Ivan diz que isso é estranho. O mafioso enfatiza que a última notícia que teve de Márcia foi quando ela mandou ele embora, e questiona como Ivan soube que ela voltou. Valerro tenta deixar a história para trás e desvia o assunto, dizendo que o importante é que conseguiu encontrá-lo. Carlos Mário afirma que não quer falar com ele sobre negócios e pede que o homem pague o que deve. Ivan conta que ligou justamente para dizer que conseguiu trocar os cafés dos armazéns e afirma que agora não há mais risco de serem descobertos. O mafioso o parabeniza ironicamente e diz que não quer mais negócios com ele, pois está com uma péssima reputação tanto com a família quanto com os clientes. Ele avisa que Leônidas foi à fazenda e diz que provavelmente foi vigiar, pois não vê outro motivo para a visita. Ivan fica preocupado. Carlos Mário afirma que Valerro pagará por tudo que deve e ameaça, dizendo que as coisas podem ficar bem feias.